1h30. Boa tarde a quem está aqui comigo no Gazeta Entrevista. Você que estava acompanhando o Astério Moreira no Gazeta Alerta, você está conosco aqui para discutir a respeito dos nossos aperreios regionais, né? Política, gestão pública. Agora, antes de eu dar o recado aqui para você, antes disso, assistindo ao Astério Moreira e ao Gazeta Alerta, o carão da comunidade, né? Eu não chamo bronca da comunidade, não, eu chamo carão da comunidade. O carão da comunidade é muito revelador, não é? O jornalista Silvio Martinello, editor aqui do jornal A Gazeta, ele tem uma frase que ele sempre repetia, que é uma verdade. Ele lembrava sempre: na Amazônia tudo se desmancha, né? E o inverno faz com que a gente perceba isso de uma maneira muito concreta, né? É impressionante como a chuva, em boa medida, revela a qualidade da gestão pública, né? Em vários aspectos. Você viu ali ramais, em Senador Guiomar, aqui mesmo na região do Belo Jardim. Você viu ali o Hospital de Urgência e Emergência, que foi inaugurada a parte nova. A parte nova foi inaugurada, como diz o Matuto, Trezontonte. E já tem esgoto ali, no Hospital de Urgência e Emergência, hein? Tem esgoto ali, subindo, melando tudo, sujando tudo. É nós, é o Acre. Bom, os dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Daniel Zen, ele que também voltou de Manacapuru. Aqui a gente está conversando com todo mundo, né? Tem uns cabas chega aqui todo inchado com umas ferradas de Carapanã grande. A gente vai conversar com o deputado Daniel Zen. E no terceiro bloco nós vamos conversar com o Enoque, que é o presidente do SAERB, o homem responsável pela distribuição de água, pelo tratamento de água, tratamento de esgoto, enfim, pessoa que cuida de saneamento aqui na capital. Correto? Então são essas duas conversas. Você sabe que tudo que é de interesse público, que o debate público aqui, a gente tenta dar fugir um pouco, na medida do possível, daquela superficialidade. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, de novo. Mas agora eu tenho um recado para você. Para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento, inclusive 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Bacana, né? Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214 1000, 3214 1000. IP Empreendimentos, há mais de 40 anos realizando sonhos. Deputado Daniel Zen, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Itaã Arruda Dias. Obrigado, meu amigo, é sempre uma satisfação estar aqui contigo, conversar com a população. Daniel, me diga uma coisa, Manacapuru, como é que estava lá a movimentação? Estava muito agitada? Como é que foi? Bastante. Bastante agitada. Ferrada de pium, de Carapanã, e ouvi o choro do surubim, que é uma melodia bem interessante para os navegantes da balsa. É bem melosa, né? Escuta, o pessoal do PT está chorando muito? Esse choro do surubim teve um... Daniel, me perdoe, eu não sei, eu sei que você... Nós já conversamos sobre isso aqui,
Eu queria saber a tua opinião, de uma maneira um pouco mais pontuada. A pagelança do PT, ela não ocorre por quê? Então, eu acho que nessa eleição, essa pagelança ela aconteceu, e tanto aconteceu que ela culminou com a candidatura do Jorge Viana e do Marcos Alexandre a governo e vice-governador, governador e vice-governador. Isso era um desejo da militância, né, de parte do eleitorado que se identifica com a pauta desse campo chamado esquerda progressista, né? Havia esse reclame. É claro que o reflexo disso na urna não foi o suficiente para chegar no segundo turno, e muito menos para uma vitória eleitoral. Mas a gente há de convir que ele atendeu, vamos dizer assim, o anseio dessa parcela que representa 1/4 dos votantes, do eleitorado, né? Afinal de contas, a chapa Jorge Viana, Marcos Alexandre, teve ali entre 24% e 25% dos votos. Para uma candidatura que foi definida aos 47 minutos do segundo tempo, eu considero uma votação expressiva e que representa aquela clássica teoria de que entre caprichoso e garantido, entre azul e vermelho, você tem 30% para um lado, 30% para o outro e 40% na coluna do meio. E quem decide a eleição sempre são esses 40% da coluna do meio que, né, se deixa convencer por esse ou aquele candidato dentro daquele contexto, daquela conjuntura presente no momento. A conjuntura presente no momento, você sabe disso melhor do que ninguém, é uma conjuntura em que os ventos sopram de forma muito mais forte e mais favorável à chamada direita. E eu diria nem a direita democrática, aquele campo com que nós dialogamos, mas infelizmente a extrema direita, que é materializada no fenômeno chamado bolsonarismo. Na sua avaliação, essa demora no Jorge Viana se definir, ou no teu raciocínio para esse conjunto aí de líderes ligados aos partidos, essa demora responde por parte desse resultado? Ah, com certeza, então. É claro que quando você define uma candidatura com mais tempo, você coloca o bloco na rua com maior antecedência. E colocar o bloco na rua com maior antecedência significa uma resposta da população um pouco melhor àquele estímulo de pré-campanha e de campanha. Com certeza. Não vou dizer que isso... Foi até fundamental. porque na política não é 1, 2, 3 fatores que são responsáveis por um resultado favorável e desfavorável. É uma somatória, né? O conjunto dos muitos fatores que concorrem, né, ou que colaboram para aquele resultado favorável e desfavorável. Mas esse, certamente, né, o lançamento da campanha de forma tardia, né, o lançamento tardio, ele concorreu sim de forma muito consistente para não ultrapassar essa barreira dos 30%. É claro que ninguém contava com um desempenho tão fraco dos demais concorrentes, afinal... Eu assisti ao programa que você fez junto com outros colegas jornalistas, né? E a gente viu ali a análise de vocês, e todo mundo surpreso com o desempenho, por exemplo, do Petecão, da própria Mara Rocha, do Márcio Bittar, enfim, do conjunto dos candidatos. Eu, por exemplo, imaginava que cada um deles estivesse ali chegando bem próximo ou até ultrapassando a barreira dos 10%. 10%. Né? Cada um. Né, e pudesse cada um ali com 10%, com 8%, somando com o percentual de 25% a 30% de Jorge Viana, provocar um segundo turno. Assim como eu vi, acho que na sua fala e de outros colegas, não esperava uma vitória do governador Gladson já no primeiro turno. Talvez a gente trabalhasse com essa hipótese da vitória dele, mas num segundo turno bem apertado. Pois é, e aí você me abre a possibilidade para que você fizesse essa leitura a respeito desse desempenho do Gladson, né? Gladson espatifou tudo quanto foi a aliança que fez lá em 2018, aquele movimento em torno do nome dele, e mesmo assim conseguiu esse desempenho. Agora, será que é possível nós entendermos o desempenho do Gladson nas urnas como uma espécie de onda em torno de um comportamento conservador? O Gladson... Tem isso também. Tem isso também? Então, o Gladson tem isso com ele? Apesar dele não se identificar com esse perfil mais radical, ou não ser identificado com esse perfil de extrema direita, né? Um radical de extrema direita não exatamente. Mas é claro que ele surfa na onda, nessa mesma onda, né?
tanto pelas suas declarações públicas, o apoio que ele deu e reiterou agora no segundo turno ao presidente da República, né, faz com que ele esteja mais identificado com esse campo aqui do que com o outro campo da esquerda progressista. Mas não é só isso, Itan. Historicamente, são duas coisas que a gente não pode brigar. Com pesquisa, muito embora às vezes você discorde ou não acredite, né, Com a história, né? E há pesquisas que são, realmente têm falhas metodológicas que nos levam a não acreditar nelas com tanta veemência, mas via de regra, elas, dentro da margem de erro, é o que acontece, né? E com a história, você completou bem, você não dá para brincar com os números da pesquisa nem com a história. E na história recente da democracia, todo governador no Acre que concorreu à reeleição venceu, porque é muito difícil se contrapor. É claro que nós estamos lidando aqui com duas variáveis distintas. Que você falou, a onda conservadora que, como eu disse, hoje sopra, né, os ventos sopram mais de modo mais favorável a esse campo da chamada direita. E também o fato de que o governador deste campo, da direita, estava concorrendo à reeleição, não era o adversário, né? Então são dois fatores muito fortes, né, que contribuem de maneira significativa para a vitória dele. Bom, e um outro detalhe que eu gostaria de saber tua interpretação é o fenômeno Gladson, no aspecto o Gladson Cameli e o governo dele. Ele contou, além desses dois fatores importantes, né, vento soprando favoravelmente e estando no exercício do cargo, né, concorrendo à reeleição, tem o fator pessoal, carisma, né, simpatia, que é uma qualidade importante num candidato. Não é importante para governar, né? Aliás, simpatia não resolve o problema do povo. Você, né? inclusive, já declarou isso. Eu prefiro uma pessoa antipática a uma pessoa simpática, mas ineficiente. Né? Desde que resolva os problemas da gestão Exato. pública, né? Agora, para a eleição, a simpatia, o carisma, né, eles são atributos essenciais. E isso ninguém pode negar que o governador os detém com abundância, né? Sobra carisma e simpatia em sua excelência, o governador do Acre. Além desse fator, um outro que foi a pandemia. A pandemia ela serviu, de um lado, né, porque o governador se colocou de forma, pelo menos do ponto de vista da narrativa e do discurso, de forma coerente, ou seja, ele não aderiu àquela postura negacionista, anti-vacina, de negar os números de internações, de mortes, ou seja, adotou, né, malemar ali, ainda que com atraso, as providências necessárias para a implantação do hospital de campanha, da ampliação de lei de UTI, né, ou seja, adotou uma postura humanista, né, correta desse ponto de vista, e ao mesmo tempo a pandemia também serviu de escudo, de justificativa para aquilo que não foi feito. Por exemplo, as dezenas de obras de infraestrutura prometidas, a ponte da Sibéria, lá em Chapuri, a ponte do 2º Distrito de Sena Madureira, o viaduto da entrada da cidade, né, o viaduto da ABB, da rotatória da ABB, ali na entrada das universidades, né, o anel viário de Brasileia, tudo isso, né, por que não avançou mais essas obras? Por que essas obras não estão ali com um percentual maior de execução? Olha, foi a pandemia, não deu, né? Então a pandemia, ao mesmo tempo, ele se beneficiou no sentido de que adotou uma conduta correta, como eu disse, ao menos do ponto de vista do discurso, e ao mesmo tempo serviu de desculpa para aquilo que ele não conseguiu realizar, aqui entre nós, não foi por conta da pandemia, foi por ineficiência, ineficácia, incapacidade dele e da equipe de governo. Bom, tem aqui agora várias perguntas relacionadas especificamente ao partido. O PT, pergunta aqui o Luiz Carlos da Vila Acre, o PT foi varrido do mapa eleitoral acreano. Como será a reconstrução do partido em nosso estado? Essa é uma pergunta difícil, Daniel. E outra coisa que eu chamo a atenção, aproveitando aqui carona na pergunta do Luiz Carlos, nas propagandas eleitorais do candidato Jorge Viana, eu percebia que as pessoas que o abraçavam, o acompanhavam ali, todas já estavam ficando com os cabelinhos brancos. Eu tive dificuldades de ver jovens assim, né? E o Jorge Viana já representou muito isso nessa renovação. E agora? Olha, a reconstrução, primeiro que o Luiz Carlos falou corretamente, né? Foi quase praticamente com uma varredura, né? Nós não conseguimos sequer manter o nosso mandato, o mandato que eu ocupo hoje, né? Eu não consegui a reeleição, né?
como nós dissemos aqui na abertura do programa. Fui na balsa, né, junto com todos os colegas. Essa reconstrução, a política ela se comporta também como ondas, né? Em que você tem ciclos, né? Você tem altos e baixos, né? E é necessário, nesse momento de baixa, você fazer essa reflexão, porque essa reconstrução ela passa não só por questões conceituais, filosóficas, de você realmente apresentar à população algo que encante, como foi quando o PT surgiu no Acre e começou a apresentar propostas, ideias, ideais diferentes que dialogaram com a esperança, com o sentimento das pessoas, né? Quando Marina foi eleita a primeira vez vereadora de Rio Branco, depois deputada estadual, depois Nilson Mourão e depois Jorge Viana, prefeito de Rio Branco, e naquela crescente até chegar ao governo eleito, reeleito, e nós nos mantermos no governo estadual por 5 mandatos, teve toda uma trajetória que passou, por um lado, por questões mais conceituais, como eu disse, mas também por questões mais práticas, objetivas, montagem de chapas, decisão sobre quem vai disputar o quê. É fácil, vou usar uma expressão que é muito comum, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Você fazer a análise da eleição depois do resultado. Profeta de fatos consumados. Profeta de fatos consumados é fácil. E a história do se, né? Se o Jorge tivesse sido candidato a Senado, será que tinha ganho? Se o Marcos fosse deputado. Se o Marcos tivesse se mantido na chapa, será que ele tinha ganho? Provavelmente. Eu teria entrado? Talvez, né? Então, talvez seja necessário dar alguns passos para trás nesse sentido das decisões estratégicas. Na minha opinião, nós temos que priorizar os parlamentos. Nós temos que, quem sabe, até talvez, é cedo para dizer isso, tá, né, tem 2 anos aí pela frente para a próxima eleição majoritária de prefeito e de vereador, mas eu acredito que para recuperar terreno político e densidade eleitoral, é necessário priorizar os parlamentos. É através dos parlamentos que você acumula força, acumula gordura, para poder fazer uma disputa majoritária com chance real de vitória. Deixa eu pegar então, nós vamos ter que escalar os nossos melhores times nos municípios para disputar a vereança. Bom você ter falado isso, que eu vou lembrar que os prefeitos do PT não abraçaram a campanha do Jorge Viana. Esse é um ponto que eu queria que você falasse. Perfeito. Só que eu queria também que você, aproveitando esse teu raciocínio, respondesse aqui ao Chicão Brígido. Companheiro Chicão Brígido, lá da estação. De grande abraço, Chicão. Como avaliar o Jorge Viana tirar mais votos que os candidatos proporcionais? Olha, geralmente é assim. Quando eu fui candidato a prefeito há 2 anos atrás, tive uma votação bem modesta, né, menos de 5%, a minha votação foi maior do que a somatória dos votos dos candidatos a vereador. Geralmente, Chicão, acontece isso. O candidato majoritário, ele tem mais votos do que a soma dos candidatos proporcionais. Às vezes, acontece o inverso, né, mas não é a regra. Mas você está notando aqui, percebendo uma pegada aqui na pergunta do Chicão? Ele tá aqui dizendo o seguinte, olha, o PT não está encontrando nas bases populares aquela identidade que tinha. Não, está correto. É porque também, quando a gente está falando especificamente desse caso do Jorge, né, eu estava falando aqui mais ou menos de uma tendência, né, de que o candidato majoritário acaba tirando mais votos que a soma dos candidatos proporcionais que fazem parte da sua coligação. Mas em se tratando de Jorge Viana, essa afirmação ela ganha um outro patamar, porque ele é realmente a grande liderança desse campo progressista de esquerda. Ele extrapola o PT, com certeza, né? E a chapa da Federação Brasil da Esperança, que englobava PT, PCdoB e PV, aqui entre nós, e aqui não é segredo para ninguém, era uma chapa fraca. Era uma chapa que tinha apenas 2 deputados com mandato, eu e o deputado Edivaldo Magalhães, que foi reeleito, com companheiros bravos e valorosos disputando a eleição, mas que não tinham nenhuma densidade eleitoral. Então nós tivemos um total de votos, uma votação baixa. Ao passo que chapas que tinham 3, 4, 5 deputados com mandato, obviamente que essas chapas, ex-secretários, né, membros da equipe de governo, como nós já chegamos a montar, né? Na última eleição, por exemplo, a nossa chapa, mesmo com a derrota do Marcos Puglades em 2018, a nossa chapa foi uma das que teve a maior quantidade de votos, né? Porque tinha vários membros da chapa, né, candidatos com mandato disputando. Isso faz toda a diferença. E eu já ouvi muita gente falando a respeito do seu desempenho nas urnas nas eleições passadas em função do uso da máquina. Você também já deve ter ouvido isso aí várias vezes. E que agora
sem essa estrutura, revelou-se o verdadeiro, digamos, tutano de voto, né? Mas foi um bom tutano, viu, Itan? Porque assim, eu comparo com os colegas que eram oposição na época, né, e a votação deles e a votação que eu tirei agora como oposição. Eu tirei 4.880 votos, aproveito inclusive para agradecer todos esses eleitores que confiaram na gente. Uma votação expressiva para quem não faz parte do governo, para quem está na oposição. Agora, como eu disse, precisava que os colegas de chapa também tivessem uma votação um pouco melhor para a gente chegar no chamado coeficiente. Nós fizemos uma vez o coeficiente, ou quociente eleitoral, que foi de 18.158 votos. Nós tivemos 24.000 votos e uns quebrados, menos de 25. Ficou uma sobra, mas uma sobra pequena para fazer a segunda vaga por média, né? Tivesse ali mais... Faltou menos de 3.000 votos na nossa chapa para fazer o segundo deputado, né? Então, aí você não pode atribuir ao desempenho dos chamados puxadores de voto, no caso o Edivaldo, eu, nosso companheiro Cesário. É porque é aquele ditado que a gente sempre fala, às vezes a chapa tem cabeça e não tem rabo, a nossa não tinha rabo. Faltou time mesmo, né? Faltou time, o time era pequeno. Bravo, guerreiro, valoroso, mas pequeno. Nós vamos fazer um intervalo e eu queria... vamos continuar a conversa aqui com Daniel Zen, deputado Daniel Zen, aqui no Gazeta Entrevista. Vamos lá.